Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, Tite, novo técnico do Cruzeiro. Por que estão tratando o Tite como se a carreira dele tivesse acabado? Como se ele já não fosse mais um treinador? Não estou entendendo. E também vou falar sobre Paulo Pesolano, técnico do Internacional. Tudo isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre Tite anunciado como técnico do Cruzeiro e também como Paulo Pesolano anunciado como técnico do Internacional. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você ir lá na página da GoCase, ou pode ser clicando direto ou acionando direto o QR Code que está na tela, porque a GoCase tem produtos oficiais de uma qualidade extrema dos principais times do Brasil, produto oficial, produto licenciado. Isso quer dizer que quando você compra, você bota dinheiro no bolso do seu clube e é uma excelente opção de presente de Natal. Não sabe o que dá para aquela sua pessoa querida? Seja ela quem for, dá presente, dá artigos do clube do coração dessa pessoa. Não tem como errar. E na GoCase tem copo térmico, garrafa térmica, tem mochila, tem mala de viagem, tem carregador de celular, tem cabo de celular, tudo isso com produtos oficiais do seu clube de coração. E tem também capinha de celular, por exemplo. Já que hoje o tema do vídeo envolve Internacional e Cruzeiro, aqui ó, duas capinhas muito bonitas de Cruzeiro e Inter. Reparem aqui ó, produto oficial do Cruzeiro. Ó, produto licenciado do Internacional e você compra na GoCase com o cupom GOVSR, você tem desconto adicional, tem frete grátis, tudo isso a partir de R$ 99,00 de compra, ok? Deixa eu guardar aqui de novo. Opa. Então é o seguinte, vai lá na GoCase, compra o seu produto, que é uma excelente opção de presente de Natal, ok? Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de sexta-feira. O Cruzeiro, há 2 dias, anunciou o Tite como novo técnico. Eu cheguei a falar sobre Tite lá no vídeo da... Quando foi? No vídeo que eu falei da saída do Leonardo Jardim. Falei um pouco, mas eu queria me concentrar aqui em alguns detalhes. E também, um dia atrás, o Inter anunciou o Paulo Pesolano como treinador do Inter para 2026. E é interessante falar os dois juntos, porque o Paulo Pesolano tem muita ligação com o próprio Cruzeiro, né? Porque foi o trabalho do Paulo Pesolano aqui no Brasil. Vamos começar falando do Tite. Eu dei uma olhada na repercussão de rede social, na repercussão de Twitter e de Instagram, e vi que muitos torcedores do Cruzeiro não gostaram do nome do Tite, tá? E também depois vi uma repercussão no meio jornalístico, né? E eu, quando busco olhar o trabalho de outros colegas, eu tenho alguns colegas que eu considero. Tem alguns que fazem um trabalho que eu não gosto, que eu não vejo valor, que eu não entendo como saudável para mim, então nem olho, mas outros que eu gosto de olhar, às vezes até eu nem concordo muito, ou não concordo na maioria das vezes, mas gosto de olhar, porque acho que o teu pensamento crítico você faz assim, né? Você olhando e você entendendo o ponto de vista de quem você respeita, mas eventualmente você não concorda ou tem uma visão de mundo bem diferente. E me chamou muita atenção que vários colegas trataram o Tite como uma expressão que eu odeio e que nem uso, que é como se ele fosse um ex-treinador em atividade, né? Eu não gosto dessa expressão, não uso essa expressão nem para treinador, nem para jogador, porque acho muito desrespeitosa e qualquer treinador, por pior que seja, conhece muito mais de futebol do que nós jornalistas, mas isso daí é fato, não tem questionamento com isso. Mas vi muita gente tratar
como se o Cruzeiro estivesse pegando um técnico que não é mais técnico, um técnico que está há muito tempo sem trabalhar, um técnico que está ultrapassado. Eu não vejo o Tite assim. Eu não entendo o Tite assim, mas de maneira nenhuma eu não vejo motivo para tratar o Tite como um técnico que acabou. Não vejo. Assim, e penso completamente diferente, tá? O Tite vem de 6 anos de trabalho na seleção, bons trabalhos, tá? Um bom trabalho. Dizia isso na época e continuo dizendo, o trabalho do Tite na seleção foi bom. Nas Copas do Mundo, na primeira, acho que ele sentiu muito ser a primeira Copa, e acho que ele tomou algumas decisões ali ruins, mas na segunda Copa acho que algumas situações ali, e acho que ele errou e talvez na convocação nas duas ali, num cenário geral, mas acho que na segunda Copa ali, por exemplo, a eliminação para a Croácia, tem de novo ele demorando a entender o que a Croácia queria fazer no primeiro tempo, mas no segundo tempo acho que ele fez um bom trabalho. O Brasil fez 1-0 na prorrogação e os 4 minutos ali acho que não estão na conta do Tite de maneira nenhuma. Então, assim, acho que ele fez um bom trabalho na seleção. O trabalho no Flamengo foi ruim, é verdade. O trabalho no Flamengo foi ruim, critiquei demais o Tite aqui, principalmente pelo trabalho dele estar muito ou depender demais do ano excepcional que tinha o Pedro até se machucar lá no início de setembro. E depois, sem o Pedro, a gente viu o quão frágil era o trabalho do Tite. Então, de fato, o trabalho dele no Flamengo não foi bom. Mas o fato dele não ter feito um bom trabalho no Flamengo não quer dizer que ele não pode fazer um bom trabalho em outro lugar, e não quer dizer que ele deixou de ser um técnico muito bom para os padrões brasileiros. A gente tinha a certeza de que, até no momento que o Tite chega ao Flamengo, a gente tinha certeza que o Tite era o melhor treinador brasileiro, o melhor treinador de nacionalidade brasileira. Hoje, acho que você tem ali um debate dele com o próprio Felipe Luiz, pelo que fez, mas o Felipe Luiz é um técnico que tem 1 ano e 3 meses de carreira. Então, assim, a gente não pode tratar o Tite como um técnico que acabou. Eu penso assim. Então, nesse sentido, vejo que o Cruzeiro contratou um técnico que tem condição de fazer o Cruzeiro dar um passo à frente, tá? Porque se a gente pega o ano do Cruzeiro foi um ano muito bom. Muito bom. Um ano em que ele trabalhou com uma SAF nova, com uma SAF que, no começo, meteu os pés pelas mãos em várias situações, deu o famoso freio de arrumação no meio do caminho, trouxe um treinador muito gabaritado e trouxe um treinador que ganhou o respaldo para tomar as decisões, as boas, as decisões difíceis, as decisões polêmicas, e acho que num todo é um Cruzeiro de voltar à Libertadores via Campeonato Brasileiro, um Cruzeiro de semifinal de Copa do Brasil. Acho que fica ali uma decepção de ter tido de ter a sensação de ter qualidade para poder eliminar o Corinthians, acabou caindo nos pênaltis, com uma grande atuação em São Paulo, depois de uma atuação ruim em BH, mas acho que o ano do Cruzeiro é bom. E agora o Cruzeiro olha para frente, para fazer um ano melhor. E fazer um ano melhor, para mim, o Cruzeiro ganhar título. O Cruzeiro precisa ganhar título. O Cruzeiro está há muito tempo sem ganhar título, desde 2019. E a outra, o Cruzeiro precisa subir degraus. Se dessa vez brigou pelo brasileiro, foi para Libertadores via brasileiro, talvez o degrau acima seria brigar pelo título. Eventualmente até não ganhar, mas brigar de forma mais forte pelo título. Outro, dar um passo à frente na Copa do Brasil, decidir a Copa do Brasil. O Cruzeiro é o maior vencedor da Copa do Brasil. E na Libertadores fazer uma campanha, acho que de ir para o mata-mata, né? Voltando à Libertadores depois de muito tempo, acho que o Cruzeiro tem condição de pensar em uma quartas de final de Libertadores. Você está dizendo que o Cruzeiro não vai entrar para a Libertadores para ganhar? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que
uma campanha mais de acordo com o momento do Cruzeiro, o Cruzeiro pode entrar na Libertadores e ser campeão, lógico que pode. É um dos principais times do continente, um dos principais clubes do continente, tem história na competição. Mas pensando em saltos, né? E aí você pega o Palmeiras antes de ganhar a Libertadores, foi eliminado ali, caiu uma vez na fase de grupo, outra nas quartas, outra na semi. O Flamengo também ganhou em 19, mas tinha tido decepção em 17, foi eliminado pelo próprio Cruzeiro nas oitavas de 18. Então, fazendo essa escadinha, talvez o Cruzeiro projetar ali uma quarta de final de Libertadores, sabendo que o time pode mais. E acho que o Tite é um técnico que pode entregar isso, tá? O Tite é um técnico que tem condição de fazer isso. É um treinador muito meticuloso, é um treinador muito estudioso, é um treinador muito detalhista, tá? Tem condição de montar um time bem sólido, que é o perfil dos trabalhos do Tite. Não foi assim no Flamengo, é verdade, mas o perfil do Tite são times sólidos que sofrem pouco defensivamente e que têm eficiência no ataque. Acho que ele pode recuperar isso no Cruzeiro. Em termos de características, a gente sabe que os times do Tite têm características muito bem definidas, características muito, muito perceptíveis de sofrer pouco risco atrás, de muitas vezes se defender tendo a bola, de muitas vezes atacar sem a bola, marcando um pouco mais à frente, tentando roubar a bola no campo de ataque. O Corinthians, campeão do mundo, campeão da Libertadores, tinha muito essa característica. Tem um ataque posicional em que você vai ver um time mais organizado, um time com jogadores mantendo suas posições e a bola indo até os setores. Então tudo isso é o que o Tite vai oferecer ou deve oferecer ao time do Cruzeiro, porque é a média dos trabalhos do Tite. E acho que nisso o Cruzeiro pode se dar bem. E o Tite pega um Cruzeiro basicamente montado, né? Ele pega o Cruzeiro na esteira do Leonardo Jardim, que é um técnico hoje melhor que o Tite. Acho que isso não tem nenhum demérito para o Tite dizer. Hoje, eu acho que se pudesse ter ficado com o Leonardo Jardim, eu acho que seria melhor do que ter o Tite. Falei um pouco sobre isso no vídeo lá de terça-feira, se eu não me engano. Mas o Leonardo Jardim não pôde ficar, foi cuidar da saúde, algo que o Tite fez também, e eu vou falar ainda nesse vídeo. E a partir dessa chegada do Tite, ele pega um Cruzeiro já montado. Então o Cruzeiro tá pronto? Não, acho que o Cruzeiro ainda tem coisas a se fazer no time, mas a base, o esqueleto, tá montado. E principalmente, ele pega um Cruzeiro bem organizado fora do campo. E aí tem essa virada de chave, essa mudança de chave. Neste ano de 2025, critiquei demais o Pedrinho, várias posturas do Pedrinho Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e depois elogiei também, numa mesma medida. Por quê? Porque o Pedrinho entendeu que ele, por mais dono que seja, por mais cruzeirense que seja, por mais apaixonado que seja, não dá para ele querer tratar o Cruzeiro como se ele estivesse jogando Championship Manager, Futebol Manager. E ele entendeu isso. Ou pelo menos entendeu na gestão Leonardo Jardim. E acho que o Tite vai pegar uma SAF do Cruzeiro entendendo melhor qual é o papel dela, né? E deixando um treinador trabalhar. Então acho que isso dá condição do Tite fazer um bom trabalho, né? Acho que ele tem condição, porque, de novo, para mim, acho irreal e acho incompreensível o Tite ser tratado como um técnico que acabou. O Tite não acabou. O fato dele não ter feito um bom trabalho no Flamengo não quer dizer que ele acabou. Quantos treinadores já fizeram trabalhos ruins em um time e depois fizeram outros? O Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti vinha de um trabalho conflituoso no Bayern, conflituoso no Bayern de Munique, apesar de ter sido campeão alemão e tudo. Ele vinha de um trabalho mais ou menos no Napoli, mais ou menos no Everton, voltou para o Real Madrid e fez um trabalho de 2 Champions, de campeonato espanhol e tudo assim. Então, treinador fazer um trabalho ruim não quer dizer que a carreira dele acabou, e eu não entendo que o Tite tenha acabado.
não concordo e estou muito surpreso de alguns colegas e alguns torcedores tratando o Tite assim. Sobre contratações, acho que o Tite vai poder indicar algumas contratações pontuais para o time titular. Acho que o Cruzeiro tem um bom time titular. Muito bom em alguns aspectos. Mas acho que o Tite precisa reforçar, o Cruzeiro precisa reforçar elenco. Especialmente considerando as brigas que o Cruzeiro vai ter. Para o Cruzeiro ser campeão brasileiro, ele vai ter que superar Flamengo e Palmeiras. Pelo menos. Talvez um Botafogo, né? Talvez um, sei lá, o que mais aí? Talvez um Internacional, né? Talvez um Atlético Mineiro, do São Paulo começando desde o início, mas basicamente ele vai ter que superar Flamengo e Palmeiras e precisa encorpar o banco, né, para isso. Tem uma outra questão que é então já analisei aqui partes de campo e bola e de elenco. Eu queria analisar a parte de anímico, a parte de espírito, a parte de energia. Acho que o perfil do Tite é um perfil que casa com o Cruzeiro. Eu acredito nisso. Eu não acho que futebol é só tática, é só técnica, é só físico. O futebol é uma junção de fatores. E acho que o perfil do clube é uma coisa que existe. E desde o início havia uma questão, e falei sobre isso algumas vezes, do perfil do Tite. As pessoas têm perfil, as pessoas têm um jeito. O perfil do Tite não casava muito com o perfil do Flamengo e o perfil da torcida do Flamengo. E acho que isso foi um problema. Acho que foi uma relação que, no máximo, houve uma tolerância. Acho que nunca houve uma identificação. E acho que o perfil do Tite, de um técnico mais racional, de um técnico mais low profile, acho que ele casa com o perfil do Cruzeiro, né? O Marcelo Beckler, que tem feito vídeos excelentes sobre todos os assuntos, mas em especial sobre o Cruzeiro, ele falou sobre isso com a chegada do Gabigol ao Cruzeiro e muita gente atacou ele e é algo que é verdade. O perfil do Gabigol, muito midiático, muito expansivo, não casa muito com o perfil, por exemplo, de jogadores que fizeram sucesso no Cruzeiro. E eu acho que o perfil do Tite casa com o perfil do Cruzeiro também. Acho que esse é um ponto. Tem uma questão ainda dentro do anímico que é: o Tite reassume a função de técnico de futebol depois de um ano, um pouco mais, um pouco menos, afastado para cuidar da saúde, né? Para mim foi algo muito, muito perceptível na passagem do Tite pelo Flamengo e na reta final dele na seleção brasileira. Eu estive na Copa do Mundo do Catar, fiquei 40 e poucos dias no Catar, então estava muito próximo do trabalho da seleção brasileira. Já me pareceu que naquela reta final o Tite já era um Tite meio que sem energia, e a passagem dele no Flamengo me pareceu uma passagem muito sem energia. Conversando com quem cobria o dia a dia do Flamengo lá, a gente via o Tite muito calado, muito no canto dele nos treinos do Flamengo, que eram possíveis ver, conversando coisa de bastidores, né? Hoje a gente não vê treino de praticamente clube nenhum. A gente via muito mais os auxiliares, tanto o filho dele, qual é o nome? O Matheus Bach e o Kleber Xavier, dando mais as atividades, os treinos, do que o próprio Tite. Nas entrevistas coletivas a gente via um Tite mais apagado, sem energia. Então, assim, acho que isso contribui também. E eu não sei se o Tite agora, com esse um ano, acho que não foi sabático, foi um ano para cuidar da saúde. Vamos ver se ele volta nessa expectativa. De novo, esse vídeo pode virar meme daqui a um ano. Eu tô gravando esse vídeo dia 19 de dezembro. Pode ser que no dia 15 de dezembro de 26 vocês estejam voltando aqui para dizer que o meu vídeo virou meme. Faz parte. Mas a minha análise hoje é que acho que o Tite foi uma boa escolha para o Cruzeiro diante do que podia. Acho que o Arthur Jorge era irreal. O Arthur Jorge não ia sair agora. Outro nome que se falou foi da volta do Paulo Pesolano, que eu vou falar daqui a pouco no Inter. Então, assim, acho que é uma boa para o Cruzeiro. Não quero dizer com isso que vai dar certo. No futebol, a gente nunca pode dizer que algo vai dar certo, porque o futebol ele tem as suas particularidades. Vamos falar então do Paulo Pesolano no
Internacional. Internacional falava no próprio Tite como técnico, se pensou no Odair Hellmann, que deve renovar lá com o Atlético Paranaense, se falou no Eduardo Domingues, que acabou de ser campeão argentino com o Estudiantes, e no fim o Inter meio que surpreendeu com o anúncio do Paulo Pesolano. Para quem não lembra, Paulo Pesolano, uruguaio, 42 anos, um técnico muito rigoroso, que cobra muito, um técnico que começou a carreira jovem, começou treinando o Liverpool do Uruguai, depois treinou o Pachuca do México, aí veio treinar o Cruzeiro, depois saiu do Cruzeiro para o Valladolid, passou rapidamente pelo Watford da Inglaterra e estava sem clube, tá? Para quem não lembra, o Paulo Pesolano foi anunciado ali em janeiro de 22 pelo Cruzeiro de forma surpreendente também. Ele tinha saído do Pachuca em novembro de 21. No Cruzeiro, ele pegou uma realidade muito dura no Cruzeiro, porque era um Cruzeiro de segunda divisão, estava na segunda divisão, era um Cruzeiro com poucos reforços, com um elenco bem empobrecido, e ele tirou muito mais resultado do que o elenco supunha, né? Do que a gente supunha com aquele elenco. Ganhou a Série B, subiu para a primeira divisão e no ano seguinte, no início de 23, o Cruzeiro do Pesolano tem alguma instabilidade ali, ainda seria um ano difícil para o Cruzeiro, né? Um Cruzeiro que ficou, se eu não me engano, em 14º no Brasileirão, e aí o Paulo Pesolano sai no começo do ano, acho que vem o Pepa, se eu não me engano, e aí o Pesolano vai lá pro Valladolid, que era do mesmo grupo do Ronaldo, então dono do Cruzeiro na época, e no Valladolid ele faz um trabalho de regular para bom, né? Ele cai com o Valladolid, mas o desempenho dele ele cai com o Valladolid porque pega o campeonato no meio, e o desempenho dele só no período dele serviria para manter o Valladolid na primeira divisão, mas acaba que ele cai porque já tinha muitos pontos perdidos antes. Ganha, sobe para da segunda divisão espanhola para a primeira de novo, e aí não são feitos os investimentos que iam ser, o time começa muito mal, o campeonato dá volta à primeira divisão e ele é demitido em novembro de 24. Aí no começo, no meio de 25, né, em maio de 25, ele vai para o Watford jogar a segunda divisão inglesa, e aí a passagem dele é muito, muito curta, né? 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Acaba saindo, segundo ele, com divergência da diretoria, do que queriam pensar do trabalho, ele acaba que sai e agora chega ao Internacional. Esse é basicamente o histórico do Paulo Pesolano. O que o Paulo Pesolano vai entregar ao Internacional? Vai entregar um time que joga no 3-4-3, na maior parte das vezes. Jogou também no 4-3-3, gosta também do 4-3-3, mas acho que um perfil base é um time que joga no 3-4-3. Sempre usando 3 atacantes, sempre focando muito nos 3 atacantes. O 3-4-3, quando ele usa, normalmente tem um perfil bem ofensivo, geralmente ele usa um atacante numa das alas, e aí vira um 3-4-3 muito, muito ofensivo. No Inter, ele tem Aguirre e Bernabé, 2 alas que têm qualidade, têm capacidade de subir, então talvez ele use os 2, mas com esse perfil. Os zagueiros deles costumam ser zagueiros construtores, ele precisa de zagueiro que construa a partir de trás, então o Inter vai ter esse perfil. Tem uma questão de como ele vai lidar com camisa 10, porque os times do Paulo Pesolano normalmente não têm esse articulador. E aí a gente está falando do Alan Patrick, porque os times dele são times de muita intensidade, times de muita entrega física, e geralmente não tem aquele camisa 10 que fica um pouco mais parado, que pensa mais o jogo e que é acionado para articular o time. São times muito mais ágeis, muito mais rápidos, então tem que ver o que vai ser feito do Alan Patrick. E aí fica sempre a dúvida o que o Paulo Pesolano pode fazer com um elenco mais forte, com um elenco mais encorpado. Ele não teve esse elenco no Cruzeiro, não teve esse elenco no Valladolid, não teve esse elenco no Watford. Então, assim, fica essa dúvida. Qual elenco que o Inter vai oferecer ao Pesolano? No papel, o elenco do Inter é bom, né? Mas é um elenco que se salvou do rebaixamento na última rodada, contando com tropeço de outros times, inclusive. Então, assim, precisa entender qual time, a condição financeira do Inter vai ser capaz
de ser oferecido ao Paulo Pesolano para ele colocar em prática as boas ideias que ele tem. O Inter vai ter grana? A situação financeira do Inter não é das melhores. O Inter vai conseguir acertar muito na janela? Sem grana, que é muito difícil, é um bom ponto. Mas acho que o Pesolano pode dar ao Inter um time muito organizado e um time muito efetivo, muito eficiente. Algo que faltou ao Inter nesse ano, né? Algo que faltou ao Inter do Roger Machado, algo que faltou ao Inter do Ramon Dias. Acho que ele pode fazer isso. Mas para o Inter brigar mais acima, e o pessoal sempre gosta de vir com um meme de todos nós, colocamos o Inter como favorito no começo do ano e a realidade é que não se confirma. Mas acho que um Inter pé no chão, o Inter pode subir faixas na tabela ali com o trabalho do Paulo Pesolano. Mas para alçar voos maiores, ele vai precisar ter um elenco mais encorpado. Isso sem falar em saídas. Por exemplo, Vitão é um dos melhores zagueiros do Brasil, pode ser que saia. Então, acho que esse é um ponto importante. Mas acho que é uma contratação que o Inter faz que pode dar ao Inter uma eficiência que faltou nos últimos anos, né? O Inter em vários anos jogou bem, mas em alguns momentos centrais faltou eficiência, faltou acerto. Vamos ver. Eu acho que o Paulo Pesolano pode trazer isso ao Internacional. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa tanto do Tite no Cruzeiro? Você concorda comigo que o Tite não acabou como técnico? E o que você pensa do Paulo Pesolano no Internacional? Obrigado demais pela audiência. Faz aquilo tudo que você está acostumado a fazer aqui no canal do VSR. Like, se inscreve no canal aqui embaixo, sininho das notificações aqui no canto. E claro, vai lá na GoCase. A GoCase tem o presente de Natal certo para quem você ama, para quem você gosta. Presente bacana para quem gosta de futebol, é produto oficial do seu clube de coração. Tem toda essa linha aqui, mais mochila, mais mala, tudo isso com desconto adicional com o cupom GOLVSR e frete grátis. Tudo isso a partir de R$ 99,00 nas compras. É muito fácil, primeiro comentário fixado ou nesse QR Code que está na tela. Valeu, obrigado demais. Tchau.